Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $44.900. Bitcoin que continua muito forte, está rompendo para cima e testando resistências decisivas para vermos novas máximas ainda essa semana. Hoje, meu principal objetivo é se atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e também mostrando um pouco da minha estratégia para o momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje além de uma análise técnica e de sentimento, eu também quero falar um pouco sobre um trade que a gente fez no final de semana e também quero falar um pouco sobre as oportunidades de compra muito claras que a gente teve nas altcoins nos últimos dias, tá bom? Além disso, vamos olhar aqui onde as instituições ainda estão se posicionando, né? Onde elas estão tentando segurar o Bitcoin aqui neste momento. Mas antes de começar, cara, é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Beleza, investidores? Vamos lá, cara. Então, assim, primeiramente, vamos falar sobre o Bitcoin. Como eu disse para vocês, o Bitcoin continua em tendência de alta. Maior probabilidade é a gente romper para cima. Isso para mim é bem claro, tá bom? Mesmo os ursos tendo saído da toca aí nos últimos dias, para mim é muito claro a maior probabilidade da gente romper para cima. Em especial com o ETF sendo aprovado, tá bom? A gente deve ter essa aprovação até quarta-feira. Se não tiver, aí sim eu imagino uma correção mais forte, que pode dar grandes oportunidades de compra no Bitcoin no longo prazo, ok? Então não se esqueçam, caras, a gente está esticado no longo prazo. No longo prazo, seria ótimo que a gente caísse para dar uma corrigida, dar uma revigorada assim, no preço, né? Fazer os ursos saírem de uma vez das cavernas para eles shortarem fundos e a gente comprar dos shorts deles, tá bom? Agora, compras de longo prazo estão arriscadas. Porém, é importante a gente entender que a gente não trabalha só olhando o diário semanal. A gente pode trabalhar olhando tempos gráficos menores, 4 horas, 1 hora. Foi justamente por isso que a gente fez um trade no Bitcoin nesse final de semana. Porque a gente está numa tendência clara de alta, correto? O preço vem retrair para zonas de Fibonacci significativas quando a gente olha não só os suportes aqui, mas também quando a gente olha este Fibo. Além disso, a gente tem os indicadores de sentimento de maneira muito clara apontando alta, né? Então a gente tinha, como eu mostrei para vocês aqui no vídeo, muita venda, muita liquidação, o preço caía, o Open Interest despencava, divergência bullish no CVD total, long short ratio começando a cair à medida que o preço subia. Então o que a gente tem aqui? Um surf sentiment, né? O Open Interest cai quando o preço cai, quando ele sobe, o Open Interest sobe. E a gente tem essa divergência no CVD, é o Surf Sentiment, estratégia que eu ensinei para vocês aqui, e está disponível na playlist da Bybit, beleza? É só vocês procurarem aí na playlist. Então a gente fez esse Surf Sentiment, tá bom? E a gente fez as nossas compras na região dos 43.150 até os 41.750, não chegou nos 41.750, né? Mas nessa zona. E de maneira bem clara, repara que eu não estou fazendo um trade, eu não estou fazendo uma compra de investimento de longo prazo. Não, cara, eu tenho um stop. Então, se o preço for lá nos 40.143, eu vou estopar. Porque o meu risco de comprar Bitcoin nos 43, 42, muito próximo do topo, é muito grande. Então, você precisa entender qual o tempo gráfico você está fazendo os seus trades ou os seus investimentos, beleza? Então, um trade tem que ter stop. E foi isso que a gente fez, e eu acho que a gente tem uma boa probabilidade aí de sucesso. Eu quero largar a maioria desse trade aqui, além da máxima histórica. Beleza? Vamos ver se o preço vai ter força para a gente conseguir indo aqui. Falando um pouco mais do curto prazo, então, entendendo esse trade, eu posso ver que a gente tem um movimento legal de alta aqui, tá? Com aumento de Open Interest, queda no Long Short Ratio, e é um movimento interessante, tá? É um movimento que, enquanto o preço se mantiver acima dessa região aqui, é um movimento interessante. E repare que, enquanto a gente não perder essa região dos $43.100, a situação é muito positiva. Beleza? Perder os 43.100 aqui seria uma demonstração de fraqueza que me surpreenderia. Tá bom?
O único ponto negativo que eu vejo desse movimento aqui é que a gente teve um volume meio grande nessa região. Bom, é um volume bem significativo, é um volume parecido com esse de fundo aqui. Então talvez a gente tenha uma correção nas próximas horas, mas para mim a maior probabilidade é que mesmo corrigindo aqui, a gente continue subindo para ir testar e romper as máximas do ano, né? A gente estava falando dessa região dos 45.200 como uma resistência importante. Ela realmente é, olha o VPVR aqui. Mas para mim é uma resistência temporária. Eu acho que a maior probabilidade é a gente conseguir romper as máximas ainda essa semana. Beleza? Estou bem otimista. Até porque, como eu disse para vocês, olha só o sentimento aqui que continua muito bom, né? A gente continua com o long short rate abaixo de 1, a gente teve um aumento de open interest, ou seja, até o fundo dos $43.100 ali, caras, olha só, enquanto a gente estava formando fundo, o open interest estava despencando. A gente começa a subir, o open interest começa a subir na hora, cara. Então, mais óbvio que isso aqui, só 2 disso. Tá? Então, muito claro aqui a tendência de alta e, para mim, a maior probabilidade do Bitcoin continuar rompendo para cima. Beleza? A gente vai falar das altas ainda hoje, tá bom? Nesse vídeo. Legal. Então, continuando aqui, né, falando um pouco sobre as ordens de instituições. Cara, de novo, a gente vê algumas instituições barrando o preço acima. Então, a gente tem uma pressão até as máximas ali dos 46.100 e tal. E é uma pressão que dificulta as compras de Bitcoin aqui. Eu falei para vocês a mesma coisa na semana passada. Não tem como eu querer comprar onde as instituições estão querendo vender. Então, o que a gente esperou? A gente esperou a retração do movimento, onde instituições estavam querendo comprar. Vocês estão me entendendo? Então, a gente deve olhar para fazer as nossas compras onde as instituições querem fazer as compras delas. Eu não posso chegar para fazer as minhas compras onde as instituições querem vender, tá bom? Então, aqui para mim é meio que uma no trading zone. Eu só vou deixar o trade correr, realizando algumas parciais ao longo do caminho. Beleza? Tranquilo. Entendendo isso, vamos falar um pouco sobre as altcoins, caras. E lembrando para vocês, né, caras, todos esses trades que a gente faz assim, a gente manda no live trading, ok? Então você pode se tornar um associado indo no link da descrição aqui. Em relação às altcoins, caras, é de se lembrar que elas continuam perdendo valor em relação ao Bitcoin, tá bom? E isso é bom, cara, para o preço do Bitcoin. É por isso que eu estou otimista, cara. Se as altcoins estivessem voando, tivesse o mercado em festa, eu estaria preocupado. Eu não estaria falando aqui de novas máximas, eu estaria falando de, opa, cuidado para uma correção. Mas como as altcoins estão sofrendo em relação ao Bitcoin, eu acredito que a gente deve sim ter um bom movimento de alta essa semana, beleza? E aí, cara, se o Bitcoin não corrige, e a gente não tem compra no longo prazo, mas as altcoins estão despencando, o que a gente faz? A gente compra as altcoins. Aí a gente não compra. Sim, a gente fez trades, tá? Tô com 5 longs em altcoins. Mas a gente não compra só em long, a gente compra também de investimento de longo prazo, porque grande parte das altcoins foram testar zonas de suporte que a gente não via há muito tempo. Então aqui a gente já manda no programa de membros, compras de longo prazo, caras. Nessa última semana eu comprei todas as minhas altcoins, menos Sol e ETH, tá bom? Até porque o ETH eu tô num longo. Então, assim, entendam que uma coisa é a gente fazer trade com stop, outra coisa é a gente fazer investimentos de longo prazo, por exemplo, comprando uma TIC a 75 cents, comprando CHZ a 7 cents, comprando a GIX a 24 cents. Isso aqui é um investimento de longo prazo, entendeu? Eu não me imagino vendendo isso tão cedo. Ao mesmo tempo que um trade, eu tenho que colocar o alvo, tenho que colocar meu stop, tenho que respeitar. Eu acho que fica bem claro, né, a diferença entre o live trading e o membros. O live trading, que tem o membros, tá? Ele é mais voltado para operações de curto, médio prazo, sim. E o membros é mais voltado para operações de position trade, disposição, os momentos que eu estou comprando Bitcoin, os momentos que eu estou comprando as altcoins, os momentos que eu estou vendendo, tá bom? Então não se esqueçam de ir na descrição aí e ver o modelo que melhor encaixa para você. Beleza, caras? Então é isso, tá bom? Enquanto a gente estiver acima dos 43 mil dólares, a situação é extremamente positiva para o Bitcoin. E a gente deve ver o Bitcoin brigando por máximas do ano essa semana, com o detalhe. Se o ETF ferrar, aí são outros 500. Mas eu não acho que vai, eu acho que vai ser aprovado. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.